Olá, galera do primeiro ano, como vamos? Tudo bem? O nosso tema de hoje é movimento uniforme. E eu quero lembrar vocês que na aula passada a gente viu que o movimento uniforme, a velocidade do carro permanece constante. E o nosso assunto é gráfico da posição em relação ao tempo. Então, hoje a gente vai ver o que é o gráfico da posição. E a nossa disciplina é física e a professora que vos fala é a Solange Furtado. Então, vejamos aqui o que é o movimento uniforme. Movimento uniforme é o tipo de movimento que ocorre com a velocidade constante. Ou seja, a velocidade do carro permanece a mesma. E eu dizia a vocês que no movimento uniforme nós vamos precisar memorizar esta fórmula, que é S é igual a SO mais velocidade vezes tempo. E eu acredito que vocês estão lembrados. Esse S é posição em qualquer tempo do carro. Esse S0 é posição inicial. V é velocidade vezes os tempos. Mas hoje nós vamos ver o gráfico da função horária. E o gráfico da função horária, pessoal, ela é uma reta. Ela é uma reta para cima ou uma reta para baixo. Acompanhe aqui o mouse. Aqui nós temos a posição do gráfico e nesta parte aqui nós temos tempo. Esse movimento, se eu perguntar a vocês, esse movimento é progressivo ou é um movimento retrógrado? Se o gráfico for crescente, o movimento é positivo, ou seja, é progressivo. Nesse aqui, o gráfico é decrescente. Vamos bem aqui prestar atenção que S é igual a SO menos velocidade. Quando é menos a velocidade, é porque o movimento é retrógrado. O que é o movimento retrógrado? É quando a velocidade é negativa, ok? É quando o carro vier sentido contrário da trajetória. E o gráfico da velocidade do movimento uniforme? Como o movimento uniforme, a velocidade assume apenas um único valor. O gráfico representa a velocidade em linha que possuirá um valor positivo. Ou seja, o gráfico da velocidade do movimento uniforme, ela é uma reta. Observa aqui, ó, ela é uma reta constante. Se a reta for acima do eixo, nós chamamos de movimento progressivo. Se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Aqui nesse exemplo, o gráfico da velocidade está abaixo do eixo T, né? Quando ele está abaixo do eixo, a velocidade é negativa. Quando a velocidade é negativa, a gente chama de movimento retrógrado. Que gráfico é esse? É o gráfico da velocidade do movimento uniforme, onde nesse eixo aqui eu tenho a velocidade e nesse eixo aqui eu tenho o tempo. E esse gráfico aqui é o gráfico da posição. Nesse eixo aqui eu tenho a posição do carro, nesse eixo aqui eu tenho a posição do tempo. Quando o meu tempo for 3, a posição do meu carro vai estar no 60 metros. Quando o meu tempo for 6, minha posição do carro vai estar no 120 metros.
Quando o meu tempo for 9, o carro vai estar na posição 180. Quando o tempo for 12, o carro vai estar na posição 240. E aqui eu pergunto a vocês, pergunto não, eu vou explicar. A posição aqui é posição inicial, é 0. A posição final aqui é 240, olhando aqui para o eixo, né, do metro. Nesta posição aqui, nós temos tempo. O meu tempo inicial é 0. O meu tempo final é 12 segundos. Aqui nós temos um exemplo. Vamos chamar de primeiro exemplo o gráfico a seguir relacionado à posição de um móvel em metro com o tempo em segundo. Qual é a velocidade média? Então, ele está perguntando a velocidade média do carro. Você olha aqui para o gráfico. Nesse eixo aqui, eu tenho espaço. Nesse eixo aqui, eu tenho tempo. Se nós olharmos para cá, o espaço inicial é de onde sai a reta. O espaço final aqui vai ser 8. E o que é que ele quer? A velocidade do carro. Aí você diz, e como é que eu tiro a velocidade do carro? O primeiro passo aqui, você vai fazer a variação do espaço que vocês aprenderam, né? ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. ΔS é igual. Quem é o meu espaço final? A gente olha bem para cá, para o gráfico. 8. Menos. Quem é meu espaço inicial? 2. E como é que a gente sabe que é espaço inicial? É de onde sai a reta. 8 menos 2, meu ΔS é igual a 6 metros. Lembra que ΔS é espaço. Encontramos aqui a variação do espaço. A variação do espaço é 6 metros que nós encontramos. Vamos aqui para o segundo passo que eu coloquei de vermelho para vocês identificar. Vamos colocar a variação do tempo. ΔT é igual a tempo final menos tempo inicial. Lembra que a gente viu essa variação na aula passada? Então, ΔT é igual. Quem é meu tempo final? A gente vai lá para o gráfico. E aqui, ó, 2 segundos. Menos o meu tempo inicial. Quem é meu tempo inicial? 0. Você põe 0. ΔT é igual. 2 menos 0 são 2. Encontramos a variação do tempo. Só lembrando, eu tenho espaço e tenho tempo. Quando eu tenho espaço e tenho tempo, eu vou fazer a minha velocidade média, ou seja, a velocidade média que eu estou procurando, que é a pergunta, qual é a velocidade média do móvel? Então, velocidade média é meu espaço. Quanto foi meu espaço? 6, dividido por ΔT. Quem é meu ΔT? É 2. Então, velocidade média é igual 6 dividido por 2 vai dar 3 metros por segundo. Encontramos, então, a velocidade média do carro. Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem um gráfico. Se nós olharmos para esse gráfico, ele é o gráfico da velocidade. Como é que a gente identifica? Você olha aqui esse eixo. Vem aqui, ó, tem V. V é de velocidade. Nesse eixo é a velocidade e nesse eixo aqui tempo. E ele pergunta, que tipo de movimento é esse? Vocês estão lembrados que eu disse a vocês na passada? Ó, esse movimento aqui, tá aqui o gráfico. Essa parte aqui de vermelho é a velocidade. A velocidade está acima do eixo T. Quando a velocidade está em cima do eixo, a velocidade vai ser
positiva. Então, o movimento é uniforme e progressivo. Por que que o movimento é uniforme? Porque a velocidade é constante, ó, é uma reta. Por que é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Como é que você sabe que a velocidade é positiva? Porque está o gráfico aqui da velocidade está acima do eixo T, ok? Então, vocês vão fazer o exercício da página 46 do livro didático. Vão fazer a questão 9. As alternativas B, C e D. Fazer a questão 10 e fazer a questão 11. Só lembrando que todas essas questões, elas têm cálculo. Então, transcreva esse exercício, faça a resolução, que na próxima aula eu tiro a dúvida. Bons estudos e até a próxima aula.